Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos mais uma semana de aprendizado agora, né? Essa semana do dia 31. Daqui a pouquinho o professor Cícero está iniciando a nossa live. Eu só peço para aguardarem um minutinho, dois, que daqui a pouco ele já está conectando. Enquanto isso, eu vou aceitando quem está entrando agora no grupo, tá? Muito obrigada. Pessoal, enquanto o professor chega, alguém quer comentar comigo se estão gostando do aprendizado via live, como que está o atendimento do Sinai, estão gostando dessa nova ferramenta que vocês estão estudando, como que está? Alguém quer conversar comigo? A Lucimara está presente? Ah, está presente sim, ela já me deu um oi. Ah, ok, acho que elas estão em mais pessoas acompanhando a live também, então, bom aprendizado, boa semana para vocês também. Qualquer dúvida me escrevem, tá? O professor Cícero já está ligando os equipamentos aqui, ele logo inicia. Obrigada, gente.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Beleza. Pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, tá? Eu peço desculpa por esse meu pequeno atraso agora à tarde, tá? E depois eu acabei chegando no sinal, tive um pequeno problema de oscilação de internet para mim conseguir conectar o notebook. Foi uma falha minha, tá? Eu peço já desculpa para vocês, tá? Pessoal, hoje à tarde a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre uma ferramenta que o nome dela é Google Classroom. Então, eu acredito que alguns de vocês já utilizaram ela, alguns talvez nunca utilizaram. Então, para o pessoal que nunca utilizou, não precisa ficar preocupado. A gente vai fazer a explicação para vocês, o passo a passo, explicando como utilizar a ferramenta. Então, a ideia não é que vocês já saibam usar a ferramenta para participar. Então, nós vamos fazer de uma forma que vocês vão conseguir interagir bastante. Então, durante a nossa conversa agora à tarde, eu vou pedindo em alguns momentos para vocês acessar alguns links, fazer alguns comentários, para vocês entenderem como a ferramenta funciona. Então, eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da ferramenta que a gente está conversando, que é o Google Classroom. Pessoal, caso algum de vocês nunca utilizou a ferramenta, o jeito mais simples de vocês encontrar ela, pela busca no próprio Google, é procurando pelo nome Google Classroom ou Google Sala de Aula, e vocês vão encontrar esse primeiro link que aparece para vocês. Nem sempre vai ser o primeiro link, mas geralmente vai estar acessível nesse primeiro link, que é classroom.google.com. Então, caso alguém queira anotar, eu vou mandar o link para vocês aí no chat. E aí, caso alguém queira anotar para no momento posterior poder utilizar também, vocês já conseguem fazer isso também. Pessoal, então o Google Classroom é uma ferramenta que vocês podem utilizar com os alunos de vocês. Tem a versão para usar na internet, no computador, e tem uma versão também que vocês podem usar, que é o aplicativo. Então, tanto vocês quanto os alunos podem fazer interação via site, caso o aluno não tenha celular, sem problema nenhum, e também pelo aplicativo. Quais são os pontos positivos que a gente vê nessa ferramenta? O ponto positivo da utilização do Google Classroom é que vocês vão perceber que toda a comunicação entre vocês e a turma, ou vocês e um aluno específico, ou um grupo de alunos, vai ficar toda registrada, tanto na ferramenta, quanto em e-mails, e também via notificações que vão ser entregues para os alunos e para vocês. Então, quando vocês, professores, vão postar uma atividade nova, algum comentário, algo do gênero, o aluno vai receber um e-mail informando que vocês mandaram uma atividade nova, e se ele estiver usando o celular, ele vai receber também uma notificação no celular. Então, é uma ferramenta que faz com que a gente não fique sempre na utilização de WhatsApp, por exemplo, ou talvez se o aluno não tem WhatsApp, tem que utilizar o Telegram e assim por diante, que muitas vezes a gente não consegue ter tudo salvo nessa ferramenta. Então, dessa forma, o Google Classroom vai auxiliar bastante nessa nossa troca de informação com os alunos. E aí, quando vocês acessam o Google Classroom, deixa eu mostrar para vocês um aqui que eu tenho. Então, nesse caso aqui, é o Google Classroom que eu estou utilizando, que eu tenho de várias turmas aí. Então, aqui a gente já trabalha bastante tempo com o Classroom, então a gente aplica com os alunos e até treinamentos que a gente faz. Então, vocês conseguem perceber, já olhando a tela, que cada um desses quadrados que aparece para vocês é uma turma diferente. E aí, talvez alguns de vocês vão pensar, bah, mas nós estamos em 3 professores, nós 3 trabalhamos com a mesma turma. Nós vamos precisar criar uma turma no Classroom ou 3. Isso fica a cargo de vocês definir como fica melhor. Então, eu vou mostrar para vocês que vocês podem trabalhar em mais do que um professor na mesma turma do Classroom, ou vocês podem simplesmente, cada matéria de cada turma, vocês trabalham com uma dessas turmas no Classroom também. E aí, para vocês conhecerem um pouco como ela funciona, eu vou abrir um exemplo aqui. E aí vocês já conseguem perceber que as turmas vão ter um nome, então vocês vão poder depois definir o nome da turma, eu vou mandar um link para vocês. E aí o primeiro passo que aparece para os alunos é um mural. Esse mural é a mesma situação de uma linha do tempo, de uma rede social ou algo do gênero, aonde que as últimas informações enviadas vão aparecer sempre em cima.
Então, vocês conseguem perceber, analisando aí, que tem ícones diferentes. Então, de acordo com o ícone, vocês conseguem saber que é um material diferente, pode ser uma pergunta, pode ser uma atividade que vocês mandam para os alunos. Então, tudo que vocês vão postar para os alunos conseguem ver diretamente pelo mural. Vocês também têm acesso à parte das atividades, que é onde vocês conseguem criar, seja uma atividade normal, onde vocês orientam um aluno, a turma, no caso, a fazer uma atividade, fazer uma entrega, ou simplesmente fazer uma atividade com teste, que é onde vocês fazem um questionário no Google Formulários. Vocês podem fazer uma pergunta simples para os alunos, onde eles podem responder com base em algumas opções, ou responder com uma resposta curta, onde eles criam a resposta. Vocês podem fazer a postagem de um material, então imaginem que vocês querem enviar um vídeo do YouTube para a turma acessar. Vocês não precisam mandar no grupo de WhatsApp da turma. Vocês conseguem já, pelo Google Classroom, mandar para toda a turma, e também é possível mandar para mais de uma turma ao mesmo tempo. Então, se vocês têm, por exemplo, aula com 7, 8 ou 9 turmas diferentes, e vocês querem mandar um determinado material para todas elas, vocês conseguem fazer isso de uma vez só, utilizando aqui o Google Classroom também. E aí a gente tem mais duas opções. Uma delas é o reutilizar postagem, que a gente vai usar depois também, que é onde vocês podem pegar uma atividade, um material, uma pergunta que vocês fizeram com outra turma, usar como base, alterar isso e postar para a turma que vocês estão trabalhando agora. E o último item, que são os tópicos, que vocês conseguem visualizar nessa tela, que eles servem de uma forma para vocês organizar a matéria que vocês estão dando aula, para ficar fácil para vocês saber qual a sequência dos conteúdos, qual a divisão dos conteúdos, e para os alunos também. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu apliquei com uma turma de informática, onde eu dividi o conteúdo em 3 partes. Fundamentos básicos de informática, eles tiveram uma atividade para fazer. Google Docs e Google Apresentações, eles tiveram 2 atividades para fazer e um material postado sobre esse tópico. E o último conteúdo foi Google Formulários, que eles tiveram também uma atividade para fazer. Então, aqui eu estou só comentando com vocês um pouco de como que é a estrutura para quem nunca utilizou a ferramenta. Em pessoas, vocês conseguem saber o nome dos alunos da turma e também os professores. Então, antes eu comentei com vocês que, caso vocês queiram, vocês podem fazer uma turma onde tem mais do que um professor envolvido, sem problema nenhum, ou vocês podem simplesmente somente ter um professor por turma. E aí, um dos pontos positivos dele, quando a gente acessa as notas, é que vocês conseguem visualizar que é possível lançar as notas dos alunos e ele gera algo parecido com um diário de classe. Então, depois, na hora que vocês precisam passar por um outro sistema ou algo do gênero, fica fácil, porque as notas já estão postadas na ordem também. Então, essa é a organização básica do Google Formulários, um pouquinho como ele funciona. Então, agora a gente vai começar a utilização dele em si. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar uma turma, como vocês convidam os alunos, como que os alunos participam da aula, como eles comentam e assim por diante. Então, vocês vão perceber que vai ter momentos que eu vou falar para vocês o seguinte: pessoal, agora eu estou acessando a visão do professor. E aí eu vou mostrar como o professor cria uma atividade. E aí depois vai ter situações que eu vou falar para vocês: pessoal, essa é a tela do aluno. Então, eu vou criar uma turma no Classroom, vou mostrar para vocês, eu vou mandar o link no chat da nossa aula. Quem de vocês quer participar acessando essa turma pode participar, não tem obrigação nenhuma em participar dessa turma, mas caso vocês queiram participar para conhecer exatamente como o aluno de vocês vai receber uma atividade, é algo bem importante, porque é isso que o aluno vai perguntar depois. Então, ele vai pedir: professor, aonde que está a atividade? Professor, aonde que eu mando o arquivo? Professor, como que eu entrego? Professor, como que eu marco como concluído? Então, não é obrigação que vocês participem acessando a turma, mas fica fácil para depois vocês conseguirem auxiliar os alunos de vocês nas dúvidas que eles vão ter na utilização da ferramenta. Então, eu vou iniciar aqui acessando o Classroom novamente. E eu vou acessar com uma outra conta de e-mail. Então, esses e-mails também vai pedir para vocês, tá?
a confirmação dos e-mails de vocês, e aí vocês escolhem se vocês vão usar o e-mail de vocês, pessoal, ou o e-mail que vocês tenham vinculado a G Suite for Education. E aí agora a gente vai começar a fazer alguns exemplos para vocês conhecerem. Então, pode ser que em algumas situações vocês vão querer criar uma turma para mandar atividades para um determinado grupo de aluno, que frequentemente vocês precisam mandar informação. Então, isso também é possível fazer. Então, na visão do professor, do aluno também vai ser algo bem parecido, vai aparecer esse ícone, esse símbolo de mais. Então, quando alguém clica nesse ícone, no lado do professor, o professor pode participar de uma turma, caso ele seja aluno de um curso, um treinamento, e o professor também pode criar uma turma nova. Então, essas são as duas opções aí que o professor pode fazer. No caso do aluno, ele pode clicar nesse mais e ele pode pedir para participar de uma turma. Então, no exemplo anterior que eu comentei com vocês, eu mostrei para vocês essa tela de uma turma, e aqui aparece sempre um código da turma. Então, vai ter situações que talvez os alunos vão comentar com vocês: professor, eu quero participar da turma, mas eu não recebi o código. Então, quando vocês são professores de uma turma, vocês vão conseguir saber qual o código da turma. Da mesma forma que eu mandei o código para vocês aí no chat. Então, a primeira forma que o aluno tem para participar de uma turma, que vocês, caso vocês queiram fazer agora, vocês podem fazer também, é clicando em participar de uma turma e digitando o código da turma. Esse é o jeito mais fácil. Agora, o que vai acontecer? Eu vou clicar em mais, eu vou criar uma turma nova e eu vou mandar o link para vocês. Quando vocês criam uma turma nova, isso pode acontecer com vocês, se vocês estão usando, ele faz a seguinte pergunta para vocês: se você está usando o Google Classroom numa escola com alunos, ele pede que a escola comunique a Google para usar uma versão gratuita do G Suite for Education. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um treinamento para mostrar para vocês como isso funciona, mas no caso vocês vão utilizar com alunos numa sala, tá? Então, isso pode acontecer com vocês também. Eu vou clicar em continuar e vou definir um nome para essa turma. Então, vou definir aqui. Sessão, o assunto e a sala são itens opcionais. E agora eu vou criar uma turma. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é como o professor pode criar uma turma. Então, o professor define o nome da turma, ele cria a turma. Inicialmente, vocês vão perceber que vai iniciar com a turma toda sem aluno nenhum. Então, aqui tem o mural, tem as atividades, tem as pessoas e tem as notas. E aí, quando vocês criam a turma, vai aparecer esse código aqui. Então, esse código que eu vou mandar a partir de agora para vocês no chat, se alguém quiser, pode utilizar para acessar essa turma que eu estou criando agora para mim trocar informação com vocês também. Então, a primeira forma que vocês têm para acessar uma turma, para pedir para os alunos acessar, é enviando o link, no caso o código, da turma. A segunda forma que vocês têm para acessar é clicando aqui em mais e digitando o e-mail dos alunos. O que acontece é que vocês teriam que saber o e-mail de todos os alunos, e isso vai levar um tempo, caso vocês forem trabalhar dessa forma. Mas é possível, por exemplo, algum aluno mandou para você o e-mail por WhatsApp, e ele pediu para você adicionar ele na turma. Então, você pode digitar o e-mail da turma aqui. Aqui eu vou fazer um exemplo com vocês. E vou fazer um convite. Quando vocês fazem o convite para os alunos, por e-mail, o aluno recebe um e-mail. E enquanto ele não aceita participar da turma, vocês, como professores, vão perceber que vai ficar o nome do aluno num tom de cinza mais claro. Ou seja, o aluno ainda não aceitou participar da turma. Então, caso vocês precisem adicionar um aluno por e-mail, lembrem já de avisar ele para que ele aceite o convite. Caso ele não aceite o convite, ele não vai ficar sabendo quando tem atividade, ele não recebe notificação, nem nada. Então, isso é importante, quando vocês convidam um aluno por e-mail, lembrar o aluno dele acessar o e-mail e aceitar o convite. E a última forma, que é a forma mais simples, é clicar em convidar alunos.
e copiar esse link de convite que aparece logo em cima. Então, vocês podem clicar nessa opção que copia o link, e aí vocês podem copiar esse link e depois mandar, por exemplo, para os alunos por WhatsApp. Então, essa é a forma mais simples que tem para vocês convidar os alunos. A turma está pronta, vocês vão num grupo que tem somente os alunos de vocês e vocês mandam esse link para a turma, que é o que eu vou fazer agora com vocês também. Eu vou voltar para a nossa reunião e vou mandar um link para vocês. Então, o link que eu mandei agora para vocês ali no chat, para vocês participar da turma, é só clicar nele, automaticamente vocês já estão participando da turma. Então, eu vou deixar uns 2 minutos agora para vocês clicar nesse link e acessar essa nossa turma. E daí, a partir daí, eu vou trocando informação com vocês e mostrando como que eu posso criar atividades e vocês vão verificando como que o aluno recebe essas atividades. Então, só 2 minutos agora para vocês clicar no link e participar dessa turma. Lucimara, a tua dúvida aí referente ao G Suite, tá? Eu não sei essa parte de cobrança, tá? Como que funciona a questão de cobrança no G Suite for Education. Eu vou fazer o quê? Tem um professor do Sistema S, o professor Cleuder, que ele conhece mais essa parte das contas G Suite for Education, essa parte de contas vinculadas a uma escola e direção e assim por diante. Eu posso conversar com ele para daí ele trocar informação com a turma. Pode ser, Lucimara? Beleza. Então, eu só vou conversar com ele, assim que ele me retornar, daí eu já consigo compartilhar isso com vocês. E aí, caso ele mandar algum áudio, alguma coisa também, eu já posso comentar com vocês. Pessoal, então, continuando a nossa aula aí, então vocês conseguem perceber que até agora já tem 34 pessoas nessa turma. Então, essa forma de envio do link é a forma mais eficiente para nós convidar os alunos ou uma turma a participar de uma turma no Google Classroom. E aí, quando eu falei que eu mando e-mail para o aluno, como que o aluno vai receber esse e-mail? Então, mostrando o e-mail do aluno, tá? Então, esse aqui seria o exemplo de um aluno que eu adicionei. Vai aparecer isso para o aluno. Vai aparecer um e-mail e tem um convite para uma turma. O aluno tem que lembrar de abrir o e-mail dele e pedir e aceitar, no caso, participar dessa turma. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter, que caso vocês convidam um aluno pelo e-mail, lembrar de pedir para ele acessar o e-mail e aceitar o convite. Caso contrário, vocês conseguem perceber aí na turma que o e-mail fica num tom mais claro aí de cinza, porque o aluno ainda não aceitou participar da turma. E agora eu vou mostrar para vocês as funcionalidades que a gente consegue utilizar com os alunos aqui no Google Classroom. Indo diretamente para o nosso mural. Então, esse mural é onde os alunos podem trocar informações, tá? Então, esse mural aqui aparece para os alunos. Então,
vocês podem compartilhar algo com a turma de vocês, então alguns de vocês já estão mandando informação nesse mural, e aí vocês, como professores, vocês podem usar esse mural de que forma? Vocês podem usar esse mural para, por exemplo, mandar um aviso para a turma, mandar uma informação nesse sentido. Então, eu posso, por exemplo, clicar nesse mural, aqui eu estou usando a tela do professor, tá? Então, eu posso usar esse mural e eu posso mandar um convite, um aviso, tá? Pessoal, então aqui eu estou configurando uma mensagem, tá? Que eu poderia usar para compartilhar com a turma. Quando eu comentei do compartilhar, eu comentei com vocês que vocês podem, por exemplo, aqui na onde aparecem todos os alunos, vincular para algum aluno específico. Então, por exemplo, eu percebo que eu preciso mandar uma mensagem específica para um grupo de alunos, tá? Eu posso selecionar um grupo de alunos, por exemplo, ou eu posso selecionar um aluno específico. Então, isso possibilita que a gente possa mandar mensagens somente para um determinado grupo de alunos que estão com dificuldade ou algo do gênero. Então, a gente consegue, numa mesma turma, customizar ou personalizar quem deve receber informações e que tipo de informação a gente vai enviar. Então, toda vez que vocês criam uma pergunta, uma atividade, um aviso no mural, vocês podem escolher, dentro dessa turma, quais os alunos vão receber, e se são todos os alunos que recebem a mensagem, e vocês também conseguem escolher nessa primeira aba que aparece aqui, qual turma vai receber. Então, antes eu comentei com vocês que se vocês querem, vocês conseguem mandar um aviso para todas as turmas de uma vez só. Mas daí, para isso, vocês precisam selecionar todas as turmas. Então, de uma forma simples, vocês podem selecionar também mais de uma turma. A única situação que vai ter é que, se vocês selecionam mais do que uma turma, vocês não conseguem selecionar alguns alunos específicos de cada turma. Vocês mandam para todo mundo de todas as turmas, tá? Então, esse é o único cuidado que vai ter aí. E agora eu vou postar isso para vocês. Então, na tela do professor, eu criei um aviso, mandei para a turma. E agora, se eu for olhar a tela do aluno, então deixa eu acessar aqui o Classroom. Vou acessar ele como aluno. Percebam o que vai aparecer para o aluno. Para o aluno, deixa só eu aceitar o convite. Então, percebam como eu não aceitei o convite, eu não estou participando da turma. Agora eu vou aceitar o convite como aluno. Deixa eu só copiar o link que para mim ainda não apareceu aqui. Isso, na verdade, ele está postado no YouTube. Então, se você quiser sempre visualizar no YouTube, guarda os links. Pessoal, e agora aqui, eu estou mostrando para vocês a tela do aluno. Então, eu como aluno, eu consigo ver as mensagens que vocês estão mandando, seja mensagem de texto, seja mensagem de imagens, e também a mensagem que o professor mandou, que é o que está aparecendo aqui. E aí vocês conseguem perceber que vocês como aluno, vocês têm acesso a esse comentário da turma. Então, quando alguém posta alguma atividade e aparece esse comentário da turma, tudo que vocês mandam nesse comentário da turma, ele é um comentário que aparece para todos os alunos. Então, por exemplo, se vocês receberam o aluno recebe uma mensagem no mural da turma, e o aluno comenta, quando ele comenta, vocês percebem que vai aparecer a mensagem para todos vocês. Então, todos vocês estão recebendo uma mensagem. Por quê? Porque o aluno fez um comentário para toda a turma. Então, nós já vamos ver também que vocês têm a opção de fazer uma resposta individual para o professor. Mas isso a gente vai ver agora nos próximos itens. Então, esse é o mural. Então, vocês podem usar o mural para trocar informação com os alunos de vocês, mandar um aviso e assim por diante.
E aí, quando a gente vai para a aba de atividades, então agora acessando como professor, vocês vão conseguir diferenciar bem fácil a tela de professor e de aluno, porque o professor ele consegue ver as notas. O aluno não tem essa aba de notas. E agora, vindo para atividades, eu vou criar uma atividade para vocês. Então, vocês como professores podem clicar aqui em criar, e aí vocês podem escolher alguns itens aqui. Então, o primeiro item que eu vou criar, aqui que vai ser o jeito mais simples possível, eu vou criar um material. Então, o que é o material? O material vocês utilizam quando vocês querem compartilhar com os alunos um livro em PDF, um livro, no caso da unidade curricular de vocês, da disciplina em PDF, um vídeo do YouTube, um link de um site para eles acessar, qualquer tipo de material que seja importante para a aula que vocês queiram compartilhar, vocês usam o material. E agora aqui, o que vai acontecer toda vez no Classroom? Vocês sempre vão ter a opção para escolher um título para cada coisa, seja um material, seja uma atividade, seja uma pergunta, sempre vai ter um título, e também vai ter uma descrição, mas a descrição é opcional. Então aqui eu vou clicar em título, então aqui eu vou colocar como título ação de plágio com o Google Classroom. Então, aqui eu coloquei um título de um material. Aqui eu posso descrever esse material. Então, vai ter o título e vai ter uma descrição. Aí, aqui embaixo, na opção para adicionar ou para criar, vocês podem escolher se vocês querem mandar algo junto para os alunos, além de uma mensagem. Então, no nosso caso, que eu já comento com vocês, que eu vou mandar um vídeo para vocês que comenta sobre uma funcionalidade do Google Classroom, que é fazer a verificação de plágios. Então, aqui eu vou clicar em adicionar, e aí vocês podem mandar algo que já está no Google Drive de vocês, um link de acesso à internet. Então, por exemplo, vou usar como exemplo um link, vou colocar o próprio link do Google Classroom. Vou adicionar agora um arquivo, então eu vou pegar como exemplo um arquivo que está no meu computador. Vou enviar esse arquivo para vocês. E também eu consigo já mandar um vídeo do próprio YouTube. Então, quando eu clico aqui em YouTube, eu posso, se eu tenho o link do vídeo, eu posso usar isso aqui na URL, ou se não, eu posso, aqui no YouTube, já buscar pelo termo que eu quero procurar. Então, eu coloquei ali, verificar, plágio, Classroom. Então, estou fazendo uma busca normal no YouTube, ele já vai listar os vídeos que comentam sobre isso, eu posso escolher um vídeo e posso adicionar nesse material também. Então, isso que vocês podem fazer aqui na opção adicionar. Essas opções de adicionar itens do Google Drive, um link, um arquivo do computador, algo do YouTube, vocês vão ter nas atividades também. Então, o que eu estou comentando aqui para vocês em material, vocês vão ter nas outras opções os mesmos itens para poder adicionar. E aí, na opção criar, vocês podem criar um documento online compartilhado, e aí os alunos podem acessar esse documento para compartilhar, para criar algo junto com vocês. Então, eles podem acessar dessa forma também. Então, depois a gente vai criar um arquivo compartilhado para vocês conhecerem um pouco como ele vai funcionar. E agora, aqui no lado direito, vocês podem escolher também se esse material vai ser mandado para todos os alunos ou para um grupo específico de alunos, por exemplo, tá? Então, isso vocês podem escolher sem problema nenhum. Então, no meu caso aqui, eu vou mandar para todos vocês. Se vocês querem mandar esse material para mais de uma turma, vocês também podem selecionar aqui. E aí tem a opção tópico. Então, o tópico serve para vocês organizar a matéria de vocês como se fossem partes. Então, eu posso clicar aqui em criar tópico, e eu vou criar um tópico que é onde vai aparecer esse material.
Aqui eu criei um exemplo de tópico. Os tópicos não são obrigatórios, só que se vocês não utilizam os tópicos, o material fica todo misturado. Então, assim, você consegue postar materiais em várias vezes e cada um já fica dividido de acordo com o tópico. E aí, depois que vocês criam esses itens aqui, vocês têm a opção de postar, onde eu vou postar na hora. Então, quando eu clicar em postar, vai aparecer exatamente agora para vocês. E também tem a opção de programar. Então, vocês podem, por exemplo, vocês podem montar a aula de vocês de terça-feira que vem, quarta-feira que vem, quinta-feira que vem, deixar ela pronta e programar para em determinado horário aparecer e ser postado no Classroom dos alunos. Então, vocês não precisam obrigatoriamente todo dia, antes da aula, montar a atividade ou material no Classroom. Vocês podem fazer ele e vocês podem agendar essas programações, esses itens do Classroom. Então, é só vocês escolher uma data, caso vocês queiram programar, e um horário também. Então, agora aqui eu vou clicar em postar. Quando eu clico em postar, então aqui como professor, eu estou postando para vocês. Então, vocês vão perceber agora, se vocês acessam como alunos, que é essa tela aqui, aparece isso para vocês, ó, mural atualizado, ou seja, alguém postou alguma coisa antes dessa visualização que eu já tinha. Então, vou clicar aqui em mostrar. Nós temos uma dúvida do Abel. Então, vocês já conseguem verificar aqui na postagem que o professor postou o material. Então, esse aqui é o exemplo que vai aparecer para o aluno, tá? Eu estou mostrando a tela do aluno. Ele vai ver que o professor postou uma atividade, tem o nome de quem postou, tem a data e hora que ele postou, no caso aqui é a hora de hoje, e aí tem o material que eu postei com vocês. Vocês vão perceber que para o aluno, o material sempre aparece com esse ícone que parece ser um livro, uma agenda, tá? Então, quando o aluno vê esse tipo de ícone, ele já sabe. Não é uma atividade, mas é um material que o professor mandou, que eu preciso ler, eu preciso acessar e assim por diante. Então, aí também, se vocês forem fazer qualquer comentário, o comentário de um material aparece para toda a turma. E aí, caso vocês queiram utilizar algum desses materiais, é só vocês clicar em cima e vocês conseguem acessar esses itens aí. Então, o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês é o material. Então, após vocês conseguirem utilizar o mural para poder mandar um aviso para a turma, recepcionar a turma, vocês podem também utilizar o material para postar algo para os alunos. Próximo passo de vocês, que eu vou mostrar agora para vocês na tela do professor, eu vou criar uma pergunta para vocês. Então, aqui, como professor, eu vou criar uma pergunta, e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, aqui eu tenho a pergunta. Aqui vocês podem montar um texto de apoio para auxiliar o aluno a tomar a decisão no assunto, para ele saber o que ele tem que fazer. E aqui no lado direito tem as opções se é uma resposta curta ou múltipla escolha. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês de pergunta vai ser com múltipla escolha. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o nível de familiaridade que você tem com o Google Classroom? Então, aqui eu vou colocar as opções que depois vão aparecer para vocês como alunos. Aqui eu inseri as opções para vocês. E aí no lado direito, de novo, aparece para quem eu quero mandar essa informação, se tem uma data para vocês entregar ou não. Então, eu vou colocar a data de hoje, tá? Dia 31. E vou colocar o horário das 13h47. Depois aqui aparece um tópico. Então, caso eu queira, eu posso usar um tópico que já existe. Caso eu queira, eu não posso vincular nenhum tópico. Mas caso eu queira criar um tópico novo, eu clico aqui em criar. E aí, eu posso criar um tópico. E agora eu vou enviar essa pergunta para vocês. Então, eu como professor, criei uma pergunta
E caso vocês queiram também, vocês podem mandar vídeos do YouTube para o aluno também poder assistir o vídeo para depois poder responder. Então, deixa eu só alterar a data, o horário de entrega aqui. E agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Então, para mim, como professor, ele aparece organizado aqui, então já com os tópicos. Então, esse tópico, é bom que vocês se acostumem a utilizar ele ajuda muito na organização da turma. E como aluno, para vocês agora, vai aparecer a pergunta que eu fiz. Então, se vocês clicam na pergunta, isso agora na tela do aluno, vai aparecer a pergunta, e vocês podem escolher qual a opção de vocês. E caso vocês queiram responder, vocês podem clicar aqui em entregar. Então, essa é uma forma que o aluno tem aí para responder essas perguntas aí. Então, eu vou acessar aqui a atividade, vou escolher uma pergunta, por mais que eu seleciono, o aluno não entrega. Então, o aluno tem que lembrar, ele tem que escolher uma opção e depois disso ele tem que clicar em entregar. Então, por que eu estou comentando de entregar? Porque é bem comum os alunos muitas vezes só selecionar uma opção e não entregar o trabalho. Tá? Então, lembrem sempre de clicar em entregar logo depois de escolher uma opção. E aí o que vai acontecer? O aluno vai conseguir saber quais foram as respostas dos alunos, tá? Então aqui o aluno consegue saber que 6 colegas dele responderam nunca utilizei, um aluno respondeu 3 alunos responderam conheço, mas não utilizo, e nenhum aluno respondeu sempre utilizei. Mas ele não consegue saber quais colegas responderam isso. Agora, na versão do professor, como o professor vê essas respostas? Então, aqui eu vou abrir a tela do professor, eu vou escolher a atividade que eu quero analisar, e aí aparece isso para o professor. Então, aqui no nosso caso, 37 pessoas, essa turma tinha 37 alunos. Dos 37 alunos, se eu clico na atividade, 23 ainda não entregaram, por isso que aparece trabalhos atribuídos, e 14 alunos já responderam. E dos 14 alunos que responderam, a gente tem um resumo aqui embaixo. Então, dos 14 alunos, 10 nunca utilizaram, 1 utiliza normalmente, 3 conhecem, mas não utilizam. E conforme vocês estão respondendo, vocês conseguem perceber que vai atualizando esses valores também. Então, conforme os alunos vão respondendo, você consegue saber qual aluno respondeu o que nesse exemplo aqui. E aí você consegue também saber, analisando quem entregou, você consegue, aqui no lado esquerdo, saber. Então, quais alunos já entregaram a atividade? Eles sempre vão aparecer com esse bar a 100, porque a nossa atividade, a gente criou a pergunta valendo pontuação. Então, quem entregou, vocês vão conseguir dar uma nota para o aluno, já vou mostrar para vocês isso, mas quem não entregou vai ficar aparecendo pendente, tá? Então, também vocês conseguem saber, determinado aluno não entregou, então eu vou usar esse aluno como exemplo e vou mandar uma mensagem para ele, vou pedir se ele está com dificuldade, vou pedir o que ele precisa de ajuda, de auxílio, para poder responder essa atividade que até agora não foi entregue. Então, vocês conseguem analisar o aluno que já entregou, o aluno que não entregou, o que cada aluno responde e assim por diante. Então, agora aqui eu vou fazer o exemplo de uma atividade que os alunos responderam e vou atribuir nota para essa atividade. Então, aqui, por exemplo, tá? Como que vocês vão dar nota para as atividades? Tanto aqui, na pergunta, quanto nos outros itens. Vão aparecer os alunos que entregaram, vocês clicam em cima do nome do aluno que entregou a atividade, vai aparecer o que ele entregou para você. E aí você pode responder com um comentário particular. Vocês podem fazer um comentário particular, e esse comentário vai ir somente para o aluno, tá? Então, no meu exemplo aqui, a aluna da Ana respondeu com essa opção, eu analiso o trabalho que ela fez, a atividade que ela respondeu, e posso dar um feedback individual. Então, percebam que eu fiz um comentário, somente a da Ana vai receber esse comentário aqui, porque ele é particular. Os outros alunos não vão receber esse retorno da atividade. E aí, depois que vocês verificam o nome do aluno, o trabalho que ele fez,
vocês têm já a noção da nota dele, vocês dão um feedback para eles, vocês podem escrever a nota do aluno aqui. Então, no meu caso aqui, vamos pôr no caso da Dauana, porque o primeiro trabalho ela tirou 100. Então, depois eu vou mostrar como alterar esse número 100, tá? E aí vocês podem, dando as notas para os alunos, e conforme vocês dão as notas, vocês podem ir mandando o feedback para eles. Então, aqui eu não vou fazer com todos vocês, tá? Pela nossa questão do tempo. Mas a ideia é que vocês consigam perceber que vocês podem corrigir um trabalho de um aluno, dar uma nota, definir a nota do trabalho e também passar um feedback para o aluno. E aí, depois que vocês corrigem, vocês podem selecionar esses trabalhos, vocês conseguem perceber que aparece um rascunho aqui embaixo. E aí a gente pode, selecionando esses trabalhos que já foram corrigidos, entregues e corrigidos, clicar na opção devolver. E aí também, na hora que vocês devolvem o trabalho para os alunos, vocês podem dar um retorno para eles. Por exemplo, a atividade corrigida, nota lançada. Isso faz com que vocês consigam, por exemplo, eu não preciso corrigir o trabalho de todo mundo para devolver para eles. Eu posso corrigir 3 trabalhos hoje, 2 trabalhos amanhã, conforme vocês vão tendo disponibilidade de tempo. Vocês podem ir corrigindo os trabalhos dos alunos, e aí, conforme vocês terminam de fazer a correção de alguns trabalhos, vocês podem selecionar esses alunos aí e fazer a devolução para eles. Então, aqui eu vou colocar mais um exemplo de atividade. Então, aqui eu fiz um outro exemplo, corrigi 2 trabalhos e eu já devolvi para os alunos. E aí aparecem outros trabalhos que vocês podem devolver. Então, aqui fica algo bem de escolha de vocês, tá? Se vocês preferem corrigir o trabalho de todo mundo e daí devolver para todo mundo, ou conforme vocês vão corrigindo, por exemplo, hoje à tarde vocês vão conseguir corrigir 15 trabalhos. Corrige os 15 e já devolve para os alunos, também pode ser. E aí também, caso vocês queiram com os alunos que não entregaram a atividade, vocês podem, por exemplo, selecionar um aluno ou mais do que um aluno, caso vocês queiram. No meu caso aqui eu vou selecionar todos que não entregaram até agora, e eu posso, nessa atividade aí, mandar um e-mail para os alunos. Então ele já vai abrir o meu e-mail nesse caso aqui, e eu posso já mandar o e-mail direto para os alunos. Por exemplo, aqui eu vou mandar um e-mail para quem ainda não entregou a atividade. Por último, aí, a atenção que era para responder a última entrevista de chamada, quem respondeu os 2 primeiros links, foram os primeiros enviados, não tem problema. Só responde novamente uma vez agora, no último, que a gente vai considerar isso. Então, aqui eu fiz um exemplo bem simples para vocês, onde eu selecionei os alunos que não entregaram a atividade, e eu estou mandando um e-mail para eles, pedindo se eles têm alguma dúvida, e se eu como professor, posso ajudar esses alunos aí. Então, aqui é apenas um exemplo, tá? Vou enviar o e-mail. Vocês que estão cadastrados como aluno vão perceber que vocês vão receber um e-mail onde o professor pergunta para vocês se vocês têm alguma dúvida ou se o seu professor pode ajudar de alguma forma nessas atividades aí. E aí também depois já aparecem divididos aqui os trabalhos que você já deu nota e já devolveu, os trabalhos que estão pendentes e os trabalhos que ainda falta fazer a correção. Então, é nesse painel aí que vocês, como professores, vocês podem analisar a atividade. Então, eu consigo saber as respostas dos alunos, quem eu já corrigi, quais eu preciso corrigir, que só me entregaram e eu não corrigi, e quais ainda não entregaram o trabalho, e o resumo dessa pergunta aí. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, onde a gente fez uma pergunta para os alunos, e os alunos acabaram respondendo, retornando para nós. E aí vocês devem se perguntar, mas e como que o aluno vê a nota dele? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês num exemplo, tá? Aqui eu estou na tela do professor, então aqui eu estou usando como exemplo uma conta de e-mail,
e vou corrigir um trabalho, por exemplo, eu vou dar uma nota 8. Então, aqui. Então, aqui eu peguei como exemplo uma conta de aluno, dei uma nota para o aluno, mandei um feedback para o aluno, e depois disso eu vou devolver essa nota. Como que o aluno vai saber que nota ele tirou? Ele vai acabar perguntando para vocês, professor, já corrigi o trabalho porque eu não consegui ver a minha nota. Então, o aluno ele vai acessar a atividade que ele fez. Então, aqui vai aparecer o mural dele, aparece também a atividade que ele fez. Então, aqui tem, ó, perguntas. Então, aqui o aluno respondeu, deixa eu só atualizar a página aqui. E essa nota vai aparecer lá no diário dele, tá? Só que na pergunta ele não está aparecendo agora, tem que esperar ela atualizar. Eu já mostro para vocês no caso da atividade também, que ele logo vai aparecer, como vai aparecer isso aí para o aluno, tá? E agora, pessoal, vou fazer uma atividade para entregar para os alunos. Então, o que a gente fez até agora foi, nós clicamos em criar, a gente criou o material, a gente fez uma pergunta, lembrando que essas perguntas, vocês podem fazer ela. Só fazer outra pergunta para vocês. Ela pode ser do tipo múltipla escolha, onde vocês dão opções para os alunos, ou ela pode ser do tipo resposta curta. E aí vocês podem escolher quem vai receber essa atividade, se a atividade vai valer nota ou não, e se ela tem uma data de entrega e se ela tem um tópico configurado. Então agora eu fiz uma outra pergunta para vocês, que vocês podem acessar essa pergunta e responder também, tá? Então essas duas perguntas que eu fiz agora com vocês, uma delas era com opções pré-prontas já para os alunos escolher, e agora na última pergunta que eu fiz para vocês são resposta curta. Então aí vocês vão ter que responder, caso alguém saiba, quem que é o dono do Classroom? Qual é a empresa que é a dona, a proprietária do Classroom, tá? Então aí nessa tela que eu estou mostrando para vocês, já tem uma dica sobre isso, tá? Se é a Apple, se é a Amazon, se é a Google, se é a Samsung, quem que é o dono da Apple, do Google Classroom, tá? Então aí eu mandei a pergunta para vocês, no caso os alunos, vão visualizar a pergunta que o professor fez, e aí o aluno vai responder sempre no caso da pergunta aqui. Então eu vou escolher, por exemplo, que a resposta seja Apple, por exemplo, tá? Quando o aluno responde, ele clica em entregar. E aí, caso o aluno tenha dúvida, uma orientação bem importante para mim passar para vocês, sempre peçam para os alunos de vocês, na medida do possível, sempre mandar dúvidas, perguntas, se eles precisam de uma orientação para fazer uma atividade, sempre enviar isso aqui nos comentários particulares. Por que isso é importante, tá? Pessoal, só vou pedir, quem puder já vai respondendo essa questão aí, que depois a gente vai vendo como aparecem para os alunos, tá? Porque quando o aluno faz um comentário, por exemplo aqui, no caso da Edneia, ela fez a resposta clicando aqui em comentário da turma. Ou seja, toda a turma viu a resposta dela. Então, quando o aluno usa o comentário da turma, todos os alunos veem o comentário que o aluno fez. No caso das perguntas, o aluno clica aqui onde ele entrega a atividade para o professor, e caso ele tenha dúvida, ele sempre clica nesse comentário particular. Então, se o aluno, por exemplo, tiver alguma dúvida de uma atividade, ele pode escrever aí para vocês. Não entendi? Pergunta. Então, no meu caso aqui, como aluno, eu respondi alguma coisa e depois mandei um comentário para o professor. Não entendi a pergunta. O professor, quando ele olha essa atividade, ele já consegue saber que dos 23 alunos, no caso aqui, 14 já responderam, e se eu clicar na atividade, se o aluno mandou um comentário particular, aparece logo embaixo da entrega dele. Ó. Então, no caso aqui, tem um exemplo de aluno que entregou e fez um comentário particular. E aí vocês podem, de acordo com a pergunta que o aluno fez, responder esse comentário aqui.
E aí, o aluno, quando o professor responder para ele, ele vai receber o aviso lá na própria pergunta que ele fez. Então, já vai aparecer aqui o comentário que o professor fez para ele. Então, só lembrem, quando o aluno acessa uma atividade onde ele tem que responder uma pergunta, sempre tomar cuidado para o aluno não responder nos comentários e vai ter um campo específico onde ele vai poder digitar a resposta dele. E quando a resposta curta, nesse caso aqui de pergunta, o aluno consegue ver a resposta dos outros colegas. Então, aqui eu, como aluno, consigo saber o que os meus outros colegas responderam. Então, quando é resposta curta, todos os alunos sabem o que todos os alunos responderam. Quando é resposta múltipla escolha, os alunos não conseguem saber o que os colegas deles responderam. E aí, quando a gente criou essa atividade, eu criei uma atividade que não tem nota. Então, percebam que agora, quando os alunos entregam a atividade, aqui na tela do professor, por mais que apareça o nome dos alunos que entregaram, não precisa dar nota para eles, nesse caso aqui. Então, eu posso simplesmente marcar o nome dos alunos e devolver a atividade para ele. Dessa vez não vai aparecer nota. E aí, no comentário, vocês podem comentar com os alunos, por exemplo, trabalhos recebidos. E aí, dessa forma, quem entregou, você pode avisar para eles no grupo do WhatsApp da turma, pessoal, quem entregou o trabalho, eu respondi já lá no Classroom que eu recebi o trabalho, tudo certo. Quem não recebeu a mensagem, toma cuidado, porque talvez respondeu no lugar errado. Então, também é uma outra forma que vocês têm aí de usar essa questão da devolução, de quando vocês criam uma atividade, uma pergunta para os alunos. Então, esse item que eu estou mostrando para vocês agora, que eu mostrei para vocês agora, foi a criação de perguntas para os alunos. Pessoal, alguém tem uma pergunta, talvez, quer fazer alguma pergunta até agora, quer compartilhar alguma coisa com a turma? Que agora eu vou começar a criar atividades para vocês. Então, antes que eu crie as atividades, caso alguém tenha alguma pergunta, que daí eu já posso ir ajudando vocês antes do nosso Tira Dúvidas. Pessoal, então, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida também, caso vocês não queiram comunicar agora no chat a dúvida de vocês, lembrem de ter ela registrada e depois, lá no momento do Tira Dúvidas, vocês tragam ela para nós poder conversar lá também. Então, vou continuar a nossa explicação aqui, vou compartilhar minha tela de novo com vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para criar, como professor, como vocês criam uma atividade. Então, quando vocês vão acessar o Classroom, tá? Vocês vão ter sempre essa tela aqui que vai aparecer para vocês. Quanto mais turmas vocês têm, mais telas, mais quadrados desses vão aparecer para vocês. No nosso caso aqui hoje, eu sei que a turma é essa aqui, mas muitas vezes vocês podem ter dúvidas, tá? Então, vocês sempre lembrem do nome, de que o nome da turma tem que ser algo bem direto à turma para você saber com qual turma você quer postar a atividade. Então, no meu caso aqui, a turma é essa. Então, eu vou clicar nessa aqui, que é a turma de vocês, que vocês estão participando. E agora aqui aparece diretamente já o mural. Então, eu só consigo ver aquela organização em tópicos quando eu clico em atividades. E da mesma forma os alunos. Quando os alunos acessam a turma deles e clicam em atividades, eles conseguem ver aquela organização em formato de tópicos, tá? Que é para ajudar na organização aqui. E agora, na tela do professor, eu vou criar uma atividade com vocês. Então, aqui eu vou clicar em atividade, e essa atividade, eu vou pedir para vocês comentar num documento que vai estar online, compartilhado, sobre
sobre a experiência de vocês, ou qual que é a visão de vocês dessas aulas não presenciais, tá? Então, aqui eu vou fazer o título da atividade. Eu criei um título dessa atividade, agora eu vou fazer as instruções. Pessoal, as instruções é algo que vocês têm que ser o mais simples possível. Só lembro para vocês que simples e breve são duas coisas diferentes, tá? Então é bom que a gente comente a atividade bem detalhado para o aluno, mas que seja numa linguagem simples para ele entender. Porque muitas vezes ele vai ler a atividade e não vai ler alguma coisa, ou ele não viu que tem alguma coisa, ou a gente muitas vezes acaba esquecendo de uma pequena orientação nessas instruções, e aí o aluno acaba esquecendo de mandar um arquivo, ou acaba esquecendo de colocar o nome dele no lado da entrega, ou acaba esquecendo de fazer um comentário e assim por diante. Também é importante que a gente lembre aqui de comentar com o aluno o que ele precisa fazer, que são as instruções, em uma linguagem bem simples para que o aluno consiga saber o que ele vai ter que fazer. Então, no nosso caso aqui, eu vou criar uma atividade para vocês enquanto turma, e nas instruções eu vou descrever o seguinte. Então, aqui eu fiz uma pergunta para vocês, tá? Estou fazendo o detalhamento da atividade. Agora eu só vou compartilhar com vocês, nesse caso aqui, o que eu coloquei com vocês, tá? Boa tarde a todos. Hoje estamos aprendendo a utilizar o Google Classroom. Porém, nesse momento atual, tirar aqui, porém, nesse nosso momento, essa ferramenta está auxiliando muito na comunicação com os alunos. Sabemos também que novas gerações virão cada vez mais conectadas à aula. Nessa atividade, peço que você comente no documento compartilhado desta atividade. Qual a sua opinião sobre esse momento de aulas não presenciais e qual a sua visão de futuro para os novos alunos que vamos receber em sala? Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma atividade obrigatória que vocês respondam agora no nosso tempo de live, é mais para ser uma atividade para que vocês verifiquem como vocês podem criar esse tipo de atividade com os alunos e o que os alunos vão enfrentar quando eles acessam essa atividade que eles vão acabar perguntando para vocês. Então, aqui, criando a atividade, eu vou orientar ele também, após registrar sua opinião, escreva seu nome entre parênteses. Lembre de marcar a atividade. Então, aqui eu comentei com o aluno qual o título da atividade, fiz uma orientação, uma introdução desse conteúdo com o aluno e orientei ele, que mesmo depois que ele faça o preenchimento da opinião dele no documento,
Ele escreveu o nome dele entre parênteses, fiz um exemplo aqui, porque eles vão pedir, tá, mas colocar entre parênteses aonde? No começo, da opinião, depois? Também avisei o aluno, para ele lembrar de marcar a atividade como concluída, eu já vou mostrar o que vai mudar caso ele marcar ou não, e desejei uma boa atividade a todos os alunos. E agora aqui embaixo, as opções de dicionário, a gente já conversou um pouco sobre elas, e agora aqui eu vou falar das opções compartilhadas. Então, essas opções aqui de criar são itens colaborativos. Quando vocês usam essas opções, todos os alunos vão mexer no mesmo item. Então, aqui eu vou fazer um exemplo agora com vocês, tá? Eu vou criar um arquivo no Google Docs, quando eu clico em criar. Vocês, como professores, ele já vai redirecionar vocês até o arquivo. Vocês podem, antes de postar a atividade, deixar já uma mensagem pré-pronta no documento. É o que eu estou fazendo agora. Aqui eu coloquei apenas uma orientação. E aí, agora que eu deixei o aluno configurado, o material configurado, eu posso aqui no lado direito definir se essa atividade vai ser enviada para qual turma, daquela turma que eu vou enviar, quais alunos vão receber, se são todos os alunos ou apenas alguns, definir se essa atividade vale ponto, nesse caso aqui eu comento qual a sua opinião, então quando a gente comenta de uma opinião, não tem como dizer se ela está certa ou está errada, se a gente não embasar a opinião dele. A questão da data de entrega, nesse caso aqui eu não vou selecionar a data de entrega, mas lembrando que se vocês selecionam data de entrega, não precisa obrigatoriamente selecionar uma hora de entrega, tá? Pode ser apenas uma data. E aí no tópico, eu vou criar um tópico novo, e vou chamar ele de atividades com o Google Classroom. E aí, agora que eu já configurei o título, as instruções, se vale nota ou se não vale, quais alunos vão receber e assim por diante, eu vou clicar aqui na opção para definir que vocês, como aluno, podem não apenas visualizar o arquivo, mas vocês vão poder também editar o arquivo. Então, para quem já utilizou o Google Drive, quando vocês criam um arquivo online para várias pessoas mexer, vocês precisam criar esse arquivo e adicionar os e-mails de todo mundo que pode mexer nesse arquivo. No nosso caso, como o arquivo já está criado no Google Classroom, automaticamente todos os alunos vão poder mexer nele, somente os alunos daquela turma. E aí, agora que eu criei a atividade, eu vou clicar aqui em criar. Então, aqui eu criei a atividade para vocês. Vocês vão conseguir perceber que, se vocês visualizam o mural de vocês, aparece agora essa atividade. Percebam que quando o aluno ainda não acessou uma atividade, o ícone vai ficar azul. Tá? Então, por exemplo, aqui, essas atividades o aluno já fez, está cinza. Como essa aqui o aluno ainda não fez, também para orientar ele, vai ficar azul. Tá? E daí agora, quando o aluno clica nessa atividade, ele consegue saber as orientações da atividade. Se ele quiser saber mais sobre a atividade, ele pode clicar em ver atividade. E aí, o que o aluno tem que fazer nesse caso aqui? Nesse caso, eu comentei pro aluno, que é o que vocês estão vendo agora também como alunos, tá? Que vocês devem acessar esse documento e postar a opinião de vocês. Então, o que vocês vão precisar fazer? Clicar nesse documento que está aparecendo aí. Vocês vão ser redirecionados para esse arquivo aqui. E aí eu vou pedir para vocês, não precisam todos, tá? Para alguns de vocês registrar a opinião aqui. Caso não queira colocar o nome, também não tem problema, tá? Mas só para que vocês consigam visualizar como que vai ser essa realidade para o aluno, tá? Porque o que vai acontecer? Quando um aluno digitar, o outro vai acabar digitando também, e muitas vezes os alunos podem acabar digitando um no lugar do outro. Então, só vou pedir para vocês acessar essa atividade, clicar no arquivo que está aparecendo aí no Google Docs e registrar a opinião de vocês. E aí, para vocês visualizar um pouquinho como vai funcionar esse documento, tá? Caso vocês não queiram, não precisa inserir o nome no lado da opinião de vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, agora são 14h17, eu vou dar aí uns 3 minutos para vocês acessar esse documento e inserir a informação de vocês. Enquanto isso, eu vou deixar essa tela compartilhada, que aí vocês conseguem visualizar
como que acontece quando várias pessoas mexem no mesmo arquivo, tá? Então, pessoal, podem digitar, podem alterar sem problema nenhum, tá? Se alguém acabar excluindo alguma coisa, não se preocupem, tá? O momento agora é de vocês aprender e conhecer a ferramenta. Eu só vou mutar o meu áudio aqui, tá? Pessoal, então, conforme vocês estão comentando aí, então, a ideia de mostrar para vocês esse documento, tá? É que no momento que os alunos vão digitar, vai acontecer exatamente o que está acontecendo com vocês, tá? Então, exatamente o que vocês estão comentando aqui, algumas coisas vocês estão comentando, mas o momento que vocês digitam e tem outra pessoa digitando embaixo, que o aluno tem que lembrar que ele tem que ir com o mouse com o cursor aonde ele quer digitar. Isso vai acontecer com os alunos, e talvez na primeira atividade, vocês vão ter que fazer um exemplo com eles. Então, talvez o que vocês vão precisar fazer? Antes de passar uma atividade como essa para os alunos, caso ela vale nota, ou caso tenha um tempo curto para responder, que vocês façam alguns exemplos com para que eles lembrem, para que eles se acostumem com essa ferramenta. Porque muitas vezes o que acontece? Quando o aluno verifica esse tipo de ferramenta, ele começa a ficar com dúvida. Será que eu digito? Será que eu não digito? E daí eles têm um pouco de medo nas primeiras vezes que eles utilizam.
Tá? Então, essa é uma orientação que eu passo para vocês. É bom que vocês façam primeiro um exemplo com eles, para que eles estejam acostumados ou que eles já conheçam a ferramenta. E aí, a partir daí, vocês podem pedir para eles fazer. Então, essa é uma orientação aí, caso vocês utilizem esses documentos compartilhados. E aí, olhando a atividade, eu comentei com vocês na atividade o seguinte, ó. Após registrar a sua opinião, escreva seu nome entre parênteses e lembre de marcar a atividade como concluída. Então, vocês conseguem perceber que para o aluno aparece essa opção marcar como concluída. Então, quando vocês criam uma atividade que vocês querem que ele mande um arquivo para vocês, vocês criam uma atividade e aí o aluno tem a opção de adicionar um arquivo. Então, ele pode, por exemplo, escolher um arquivo que está no computador dele. Então, que é o que eu vou fazer agora aqui. Então, vocês podem pedir para ele mandar um arquivo para vocês. Então, aqui, como exemplo, aqui eu cliquei em adicionar e eu selecionei um arquivo no computador. E aí, se o aluno não clica em entregar, para o professor, vai aparecer de que forma isso? Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui mostrando para vocês a tela do professor. O professor sabe que tem atividades, porém, para ele aparece da seguinte forma. São 37 alunos, 2 alunos entregaram e tem 35 que ainda não entregaram. E aí, talvez alguns de vocês não pensem assim, tá, mas eu lembro que eu respondi, por que está como não entregue? Porque talvez vocês não clicaram em marcar como concluído, ou entregar a atividade. Então, para o professor, quando o aluno manda um trabalho, por exemplo, manda uma foto, algo do gênero, e não marca como concluído, aparece, deixa eu mostrar aqui para vocês, aparece algo parecido como isso, tá? Então, aparece que o aluno mandou um trabalho, só que ele ainda não marcou como concluído. Então, tem que lembrar os alunos que toda atividade que eles façam, caso seja o que vocês precisam que eles façam, é clicar como, marcar como concluído, pedir para eles clicar no entregar. Então, agora que se vocês vão lá na atividade, por mais que vocês já preencheram esse documento aqui, tá? Por mais que vocês já preencheram esse documento, se vocês não clicaram nesse botão escrito entregar, para o professor aparece como se vocês não fizeram o trabalho. Então, é sempre importante pedir para os alunos clicar nessa opção entregar, que aí fica fácil para você, como professor, saber exatamente quem fez e quem não fez, e para os alunos também fica tranquilo, porque daí ele sabe, é só fazer e entregar. A partir do momento que eu clico em entregar, o professor sabe que eu fiz. Então, isso é uma orientação para vocês aí. Então, sempre lembrar de clicar aqui em entregar. Agora, voltando para a tela do professor, vou compartilhar isso aqui com vocês. Então, agora o que acontece? Ó, alguns de vocês já começaram a clicar em entregar. Então, já está aparecendo para mim aqui que teve mais uma pessoa que entregou. Então, só esse cuidado aí que pode acontecer com vocês, de o aluno fazer a atividade e não clicar naquele botão entregar, que aparecia logo embaixo aí na atividade de vocês. Então, essa é só mais uma orientação para vocês. E aí, nesses nossos últimos 5 minutos, eu vou mostrar para vocês uma outra opção que vocês podem criar com os alunos. Então, mostrando aqui a tela do professor. Eu vou voltar para a tela inicial do nosso Google Classroom. Vou clicar em atividades. Vou clicar em criar. E agora eu vou criar uma atividade com teste. Então, eu sei que talvez alguns de vocês não conhecem como funciona o Google Formulários, tá? Então, não precisam ficar preocupados nesse momento. Aqui é só uma informação que eu vou passar para vocês, porque vocês, caso vocês conheçam, caso vocês se interessem por ele, que vocês conheçam mais a fundo aí também como ele funciona. Quando vocês criam uma atividade com teste, automaticamente ele já cria um formulário do Google junto no trabalho que vocês criam. Então, agora, se eu for fazer a mesma pergunta que eu fiz antes para vocês, tá? Qual o criador do qual o criador do Classroom? Aqui vocês podem passar uma orientação para eles.
Aqui eu criei um exemplo da atividade, tá? Dei um título para a atividade. O título da atividade é qual o criador do Classroom? Essa atividade, vocês podem escolher aqui para qual turma é, quais alunos são, se ela vale nota ou se ela não vale. Então, por exemplo, se ela tem uma data de entrega, então no meu caso que eu comentei que até hoje, até as 14h30, então eu vou selecionar o dia de hoje, vou digitar o horário que é 14h30, vou vincular essa atividade naquele tópico que a gente já tinha criado, que era atividades com o Google Classroom. E aí agora, antes de criar a atividade, vocês percebem que ele já vai mostrar para vocês aqui um formulário do Google. Então, eu vou clicar nesse formulário, ele vai abrir ele nessa outra tela, e agora aqui eu vou fazer a pergunta para o aluno. Ok? E agora aqui eu posso usar qualquer tipo de pergunta que tem no Google Formulários, tá? No nosso caso aqui, nós vamos usar o múltipla escolha, e aqui eu vou inserir as opções. Apple, Google, por exemplo, tá? Vou inserir 3 opções. E aí agora eu vou escolher uma chave de resposta. Então, qual é a resposta certa? É Google. E aí vou definir uma pontuação para essa resposta aqui. No caso, 10 pontos. Vou clicar em concluído. Vou informar que essa questão é obrigatória. E aqui vou definir um título, tá? Então, aqui eu configuro o documento. A partir do momento que o documento está pronto, eu não preciso mandar para ninguém, ele já está vinculado à questão. Agora eu volto para a atividade que eu estava criando. Então, que é essa atividade que está sendo mostrada agora para vocês. E agora eu vou pedir para criar essa atividade. E agora eu vou pedir para vocês acessar como aluno e responder esse formulário. Então, eu estou criando a atividade já está vinculada aqui a esse tópico. Quando eu acesso como aluno, eu vou ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, acessando como aluno, eu vou ver essa tela aqui. E aí aparece aqui que às 14h29 o professor postou uma atividade nova. Vou clicar na atividade como aluno, eu não vou digitar nada no comentário, caso eu não tenha dúvida, mas eu vou clicar aqui no formulário que o professor postou. Quando o aluno clica no formulário, vai mostrar aquele formulário que o professor cria. Então, se o formulário tiver 10, 5, 8, 20 questões, vai mostrar todas aqui. O aluno pode escolher uma resposta, por exemplo, e pode enviar essa resposta. A partir do momento que o aluno mandou a resposta, o lado positivo de trabalhar com atividades com teste é que o aluno não precisa, aqui, clicar em marcar como concluído ou entregar. Automaticamente, o fato dele responder o formulário no Google Forms, já se entende que ele fez a atividade. Então, isso também ajuda, porque muitas vezes o aluno acaba esquecendo de marcar a atividade como concluída ou de entregar. Então, agora aqui, se eu for voltar para a tela do professor, e acessar essa atividade, que é o que eu vou fazer agora, eu consigo saber que 3 de vocês entregaram. Então, eu consigo saber aqui quem já entregou a atividade. E que alguns alunos ainda não responderam, tá? Então, conforme vocês respondem o formulário do Google, automaticamente ele entende que vocês já fizeram a atividade. Então, nesse caso aqui, vocês não precisam pedir para o aluno, lembra de clicar em entregar. Ele automaticamente responde e já se entende que ele entrega. E aí, a última opção que eu quero mostrar para vocês são as notas, que lembrando que nessas notas aqui, vocês conseguem saber as notas dos alunos, tá? Então, para os alunos que vocês lançaram notas, vão aparecer as notas aqui, ó. E para os alunos que vocês já devolveram alguma atividade que eles fizeram, também vai aparecer o certo aqui no lado. Então, dessa forma aí que vocês conseguem visualizar as notas e depois passar para um outro sistema que vocês tenham aí, seja estadual ou municipal, para a gestão de notas e dos alunos também. Mas aí já fica tudo registrado aqui, fica fácil de depois passar para um outro sistema de gestão.
Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês do Classroom era isso, tá? Essa parte básica da utilização dele, ele tem algumas funcionalidades a mais que a gente pode explorar com vocês também lá no momento de tirar dúvidas, tá? Que daí a gente consegue também tirar essas dúvidas de vocês. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Só vou parar o compartilhamento aqui. Pessoal, então, caso vocês não tenham dúvidas aí, eu sei que talvez alguns tenham algumas dúvidas, tá? Mas só compartilhando com vocês, lembrem que para vocês conhecer a ferramenta mesmo e ter habilidade, é o fato de utilizar. Essa ferramenta tem um monte de informação, eu acredito que alguns de vocês vão ter dúvidas sim, não tem problema nenhum, mas tragam essas dúvidas para o nosso momento de tira dúvidas, tá? E lembrem de começar fazendo exemplos simples, tá? Eu não sei como usar algo do Google Docs, eu não sei como fazer algo, por exemplo, um formulário compartilhado com o Google Forms, não tem problema. Vocês podem simplesmente primeiro aprender, vamos fazer uma atividade, vamos compartilhar uma atividade, e conforme vocês vão tendo habilidade, vocês vão avançando nos exemplos que vocês fazem. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês aí na aula, tá? Quero pedir desculpa para vocês também pelo atraso no início, tá? Foi uma falha minha. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês tragam para o nosso Tira Dúvida, a gente está aí para auxiliar vocês, para sanar as dúvidas de vocês. Lembrando que a ideia do Tira Dúvidas é auxiliar vocês e são vocês que guiam o Tira Dúvida, ok? Eu desejo a todos vocês aí uma ótima semana, um abraço a todos vocês e até mais. Muito obrigado.